Fala Mestre. Oferecimento: conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Saudações! É o Fala Mestre de volta. A sua telinha, a sua telona, no seu tablet, no seu celular, na sua TV, em todas as plataformas possíveis e imagináveis, trazendo conhecimento para você, saber, cultura, arte. Aqui o Fala Mestre é fogo, é terra. Fala Mestre é água, que é o tema da gente de hoje. Para isso, ora, geografia e biologia. Com geografia, o nosso mestre Rogério Bartilotti, o senhor da terra. Fala aí, Rogério. Fala, queridão. Prazer imenso estar aqui no Fala Mestre, o fomento de cultura dessa Bahia, Ricardo. Valeu. Carlina Azevedo, minha querida. Grande mestre Ricardo Carvalho, essa galera que está acompanhando o Fala Mestre, hoje vai ser muita cultura, muita água, muito meio ambiente. Ora, e não existe Fala Mestre sem arte. Essa é Cacá Magalhães, esse fenômeno universal, planetário, que o mundo inteiro já conhece. E para falar de água, Cacazinha, a gente vai chamar ele, Luiz Felipe Veloso, que é o X da questão. 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável. O número é equivalente a 16,3% da população do país sem esse direito primordial para a manutenção de uma boa saúde. De acordo com o levantamento do Instituto Trata Brasil, feito em 2019, o Sudeste tem o maior alcance na oferta de água potável de todas as regiões, com 91,1% dos moradores abastecidos. O Sul fica logo atrás, com 90,5% das pessoas atendidas pelo serviço, seguido pelo Centro-Oeste, com 89,7%. 73,9% dos moradores do Nordeste recebem água potável em casa e apenas 57,5% das pessoas que moram no Norte do Brasil são alcançadas pelo abastecimento. A água é um direito da humanidade e todos devem ter acesso a ela em quantidade, qualidade suficiente para garantir a saúde, o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. E parece ironia, mas é justamente no norte onde a água é mais abundante no país. Os rios amazônicos são exuberantes, são maravilhosos, mas olha que coisa interessante, né? Embaixo do rio Amazonas corre um outro rio, que é maior do que ele. É o rio Ranza. São águas subterrâneas ali presentes, pessoal, que é um potencial hídrico para o futuro. E não para por aí. Além disso, a Amazônia é fantástica, porque uma árvore da Amazônia é capaz de liberar na natureza mais de 300 litros de vapor de água. Fora isso, a Amazônia, ela atrai massas de ar. Massas de ar vêm do Atlântico, formando o chamado Rio Voador. Summertime, oh, when the living is easy. Oh, fish are jumping, oh, when the cotton is high. Yeah, oh, summertime. Deus te abençoe, Cacá Magalhães. O que é isso? Ah, obrigada, Rick. O mestre tá todo arrepiado. É demais, não é? Fala aí, Beto. Fantástico. Que voz maravilhosa, né? Voz e eu quero saber o seguinte, falar em maravilhosa. Cantadora. Eu quero saber o seguinte, o tema é legal, esse tema? Esse tema da gente hoje é água, Rogério. Me conte aí. Tema fantástico, Rick, porque estamos vivendo um momento de crise hídrica no Brasil. O país que tem a maior quantidade de água doce de fácil acesso e muitos não entendem o porquê, né? A gente tem uma quantidade absurda de água, seja água superficial, seja água subterrânea, e vivemos uma crise hídrica, né? Então, além do saber pelo saber, a questão do vestibular é muito importante. Uma rapaziada que está aí para fazer o vestibular, com certeza é tema certo numa prova.
Carlena, água é vida, né? Biologia água é vida, Rick. Eu acho que o Fala Mestre, sabe, realmente não teria uma temática mais interessante para abordar nesse momento. A água é o componente mais abundante nos seres vivos, né? Você vê que uma pessoa ela consegue ficar semanas sem o alimento, mas ela não consegue sobreviver 5 dias sem esse recurso, né? O corpo da gente começa a desidratar, então a água é vida. E muito bem abordado, né? Por Bartolotti. A maioria dos brasileiros, eles não entendem. A gente enfrenta, né, uma crise hídrica no Brasil, onde a gente tem, né, o maior percentual de água doce, né? Aproximadamente, a gente tem o que no Brasil? 12%, né, de toda a água doce do planeta está no Brasil. Nós temos as maiores bacias hidrográficas, né? E mesmo assim a gente enfrenta uma crise hídrica. Por quê? Por uma distribuição desigual, né? A gente está no período que a gente chama de seca, né? Porque o período chuvoso no Brasil, ele vai de dezembro a abril, né? Olha que coisa interessante. O período chuvoso é de dezembro a abril, justamente quando a gente está no verão, né? E o período seco, ele vai o quê? Ele vai de maio a novembro. Então, a gente vem de alguns períodos, né? Não é agora, são 8 anos, né? São 8 anos com uma baixa aí nos reservatórios que acabou estourando nesse momento. Tá. Bom, por falar em abundância, Rogério, como é que a gente vê, como é que se distribui a água no planeta? Assim? Como é que ela está distribuída? Perfeito. A água, existe uma distribuição irregular. No planeta, uma distribuição irregular. Essa distribuição irregular tem áreas com abundância, como o Canadá, né? O Canadá é uma abundância de água, principalmente na porção norte, mas é aquela água de difícil acesso, né? Que são as geleiras. Né? Você tem áreas de escassez absurda contra o continente africano, contra regiões do Oriente Médio, aquela região do subcontinente indiano. E, além da escassez física, existe a escassez econômica, que é o uso irracional, que é esse o grande mal mundial e brasileiro também. Né? Sendo que a agricultura, Rick, é a atividade principal, a mola da economia brasileira, e a agricultura é a atividade que consome mais de 70% da água do planeta. É muito, né? Cacá, fala aí. Muito. Muito é você, criatura. Eu vou chamar agora outra maravilhosa, que é Carol Silveira, nossa pró de redação. Mas eu quero chamar a Carol Silveira para falar de redação, falar de autoria, com autoria sua. Rola uma música sua assim? Uma honra! Essa aqui foi escrita por minha irmã, né? E musicada por mim. O nome dela é Poeiras de Estrelas. Somos a luz que irradia, contamina e contagia. Marca o outro e é marcado um pouco. Amor que acaricia com explosão e ousadia, que está um tanto que deixa louco. Marquemos então, pisando com cuidado. Amemos, irmão, sem ser intimidados. Lutemos para amar e livres sermos amados. Que não quer ver o cosmos estar de olhos fechados, meu bem. É hit. Hit é Carol Silveira. Existe uma música da banda Titãs que questiona: você tem sede de quê? E isso levanta uma série de outras questões que, inclusive, podem ser temas de redação. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Por exemplo, apesar do planeta ser aproximadamente 70% coberto por água, a gente sabe que a distribuição não é feita de maneira igualitária. Inclusive, muitas pessoas sequer têm acesso à água potável. E isso também interfere em questões de saúde pública e de saneamento básico. Uma outra questão que a gente não pode deixar de comentar é a crise hídrica. Inclusive, recentemente, entre os anos de 2014 e 2016, até estados como São Paulo passaram por esse problema. E a gente não pode esquecer também da questão da seca nordestina, tão representada na literatura brasileira, em obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto e Grande Sertão Veredas, de Euclides da Cunha.
Além disso, não podemos esquecer da questão da disputa pela água, como também os deslizamentos de terra e as grandes enchentes urbanas quando ocorrem grandes chuvas. Todas essas questões são ambientais, políticas, sobretudo sociais. E o que não nos falta é repertório, não é mesmo? Eu te espero no próximo sábado. Você já pensou num mundo sem água? Esse elemento tão importante para a vida na Terra já foi protagonista de muitas obras cinematográficas. Alguns filmes mostram uma Terra completamente escassa de água, como é o caso de Mad Max, com Mel Gibson. This is Mad Max. You wanna get out of here? Ou a nova versão fantástica com a Charlize Theron. Uma animação também muito interessante que fala sobre a escassez da água é Rango. Por outro lado, temos o completo contrário, que é o caso do clássico Waterworld, que mostra uma terra completamente inundada por conta do degelo das geleiras. This place. Kevin Costner. Waterworld. A água não é só linda para os olhos nus, mas também para as lentes das câmeras. Todo profissional de fotografia, iluminação, edição ganha muito com imagens feitas da água. Preservar esse recurso natural não é só bom para a saúde do planeta, também é importante para as artes visuais e para o cinema. A gente agradece. E quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má. E quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. E quem sabe a vida não sonhar. E eu só peço a Deus um pouco de malandragem. E pois sou criança e não conheço a verdade, eu sou um poeta e não aprendi a amar. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Quem sabe ainda sou uma garotinha. E aí, colegas, me contem uma coisa. Eu vou dizer, eu tô falando aqui de colega para colega. A gente já tem de sala de aula juntos aí mais de 20 anos, né, Bart?
Não, eu tenho uns 2, né? Comecei outro dia. Ô, cara, quem dera pra gente. Mas a gente tem uma história juntos, né? Nós Com três, certeza. assim, quero abrir isso aqui, porque realmente é uma honra muito grande ter 2 mestres tão queridos aqui juntos, né? A gente tem muitos projetos, muitos aulões, muitos Com eventos. certeza. E sabe uma coisa, Bartilotti, Carlina, que eu, assim, me incomoda um pouco no nosso ambiente de trabalho, é a descrença dessa nova geração. Eu sei que vocês pensam igual a mim, pensam diferente. São fantásticos, né? Que honra, que bênção que a gente teve de vir trabalhando com esses talentos, com essas mentes geniais, como o Cacá e tantos outros. Porque existem centenas e milhares de Cacá Magalhães espalhados por esse país aí. Isso é muito bom. E a gente precisa pensar no que vai deixar para eles. Concorda, Bart? Com certeza. Essa crise aí é o quê? É resultado do quê? Tem a ver com a presença humana ou é um fenômeno natural? Existe, na verdade, as duas situações, né? A presença humana entra na questão do uso abusivo da água, né? Existe algo que a ONU chama de água virtual, que é toda a água utilizada na produção, só que a gente não tem a noção de que foi utilizada. Então, para se fazer uma camisa como essa que eu estou vestido, gasta-se de 2 a 4 mil litros de água. E a gente não tem essa noção. Né? Para fazer um sapato são 8 mil litros de água. Uma folha de papel A4 são 10 litros de água. Porque eu vou colocar a quantidade, segundo a ONU, gerada desde a irrigação do algodão para fazer a confecção da camisa. Então, a água está se esgotando e nós não estamos nos dando conta, né? Então, assim, existe esse uso irracional, sim. Agora, essa crise hídrica, em específico, também conta com uma questão natural, que aí a situação antrópica, ela não tem muita ligação. Peraí, que isso aí foi bonito demais, Bartilotti. Como é que é o negócio? Antrópico. Antrópico é provocado pelo homem, tá certo? E a questão é um fenômeno chamado laninha. A laninha é um fenômeno que vem sendo estudado há mais de 70 anos e a gente não consegue ainda decifrar esse fenômeno. Que é uma alteração climática. É uma alteração nas águas oceânicas que altera o clima. O laninha é um resfriamento do Pacífico Equatorial. Tem a ver com física? Tem a ver com física. Então vamos chamar o físico aqui? Chama ele. Vamos lá. Você conhece física? Se não conhece, vai conhecer e vai gostar muito. Mário Rolê. Ah, falar sobre água é sensacional. Eu adoro a água. Gente, é aquela substância que encontramos naturalmente no estado sólido, líquido e gasoso. Mais de 70 propriedades. Infelizmente, a gente só grava 3 no vestibular, hein? Vem aqui comigo. Bora falar sobre 2 propriedades sensacionais. A água é a substância que tem o maior calor específico. Significa que a água, ela demora muito para esquentar, mas também demora muito para esfriar. Então, gente, ela é o regulador térmico do planeta. Cai no seu Enem. Olha que dica massa. Vá de noite numa praia e você vai observar que a água, à noite ela é quentinha e durante o dia ela é bem geladinha. Ô galera, a água quando ela está congelando, ela muda o estado físico com 0 graus Celsius. Ela sai de líquido para sólido. E geralmente uma substância quando é sólida, a densidade é maior do que uma substância líquida. A água não, a água é ao contrário. Olha que viagem da água. A água quando ela está congelando, quando chega a 4 graus Celsius, ó, as moléculas estão se juntando, aumentando a densidade. Quando chega a 3, ela tipo se expande, ou seja, a água a 3 graus Celsius, ela é menos densa do que a água a 4 graus Celsius. Significa então que você tem o quê? Ó? A água 4, que é mais densa, você tem uma água 3, 2, 1 e a água 0. A 0, ela congela, ou seja, o gelo fica na parte de cima e a água líquida fica na parte de baixo. Isso não é comum na natureza. Geralmente o sólido ele é mais denso e o líquido ele é menos denso. Isso foi responsável pela vida, pois o planeta quando congelou, a vida se manteve dentro da água, porque a água continuou líquida. E aí, é difícil? Mário Rolê, você é um gênio, Mário. Como é que você consegue, cara, trazer a física pro cotidiano desse jeito e conseguir misturar física com água? Incrível. Carlina, é o seguinte, ele mostrou aqui água, física. Agora eu quero saber o seguinte, essa crise hídrica vai afetar de alguma forma a vida na Terra, a vida humana, a vida animal? Me conte aí. Olha só, Rick, a gente tem um problema aí sério, né? Porque nós precisamos utilizar a água diariamente pelo processo de hidratação. A água ela é um solvente universal, ela transporta as substâncias e todos os processos que ocorrem no interior das nossas células, eles precisam de água. E quando Bartilotti trouxe a questão da ação antrópica, em biologia a gente aborda muito, né, que é
Hoje, o conteúdo que é mais cobrado nas avaliações do Enem, que são as questões ambientais, a gente aborda muito a questão do desmatamento, né? O desmatamento, ele é o grande vilão, né? Além do fator climático, que não tem uma ação diretamente do homem, a gente tem as ações relacionadas ao desmatamento, principalmente o desmatamento da Amazônia, né? É o negócio do antrópico que ele falou, né? Eu decorei essa, amigo, e agora não vai sair do meu vocabulário. Sabe tudo, né, Cacazinha? É, Tinha demais. que ser professora de biologia mesmo, essa mulher. É um fenômeno. Cacá, linda, me conte uma coisa. A gente vai chamar um quadro agora, que é um quadro das profissões, mercado de trabalho, faculdade e tal. Você, antes de se projetar para se transformar no top 5, né, da música mundial, né, um dos maiores celebridades da música em poucos anos, cara, em poucos anos. Você pensou em fazer alguma outra coisa, Cacá? Ó, não vou mentir que quando eu era pequenininha, eu sempre falava, né? Eu tinha uns brinquedinhos, né, médicos, assim. E eu falava, eu quero ser uma médica futuramente. Ô, medicina, deixa eu te contar um negócio. Se saia, cara. Não, mas agora não dá mais não. Ciências, complicou minha vida. Se saia, medicina. Perdeu pra música, cara. Me dá uma musiquinha. Enquanto a gente chama no mercado, vamos pro quadro Ouvindo Cacá Magalhães. É isso aqui, eu tive a honra de fazer uma parceria com um grande amigo Frejá. Vou cantar um pouquinho a capela aí. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. E pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. E que lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Vamos falar a verdade? Quem nunca sonhou em estudar veterinária? Mas você conhece bem essa especialidade? A medicina veterinária, ela possibilita um leque muito grande de possibilidades na sua formação. Desde a segurança da alimentação humana, a atuar dentro do SUS, né, como também na clínica, a cirurgia de pequenos e grandes animais. O médico veterinário dá assistência clínica e cirúrgica a animais domésticos e silvestres. Ele cuida da saúde, alimentação e reprodução de rebanhos e inspeciona a produção de alimentos de origem animal. A presença do graduado é indispensável para fazer o controle dessa matéria-prima. Pode atuar ainda na área de vendas de alimentos, remédios, vacinas e de outros artigos para animais. Eu sempre quis ser médica veterinária. Inicialmente, sonho de criança, né? Mas a partir do momento que a gente faz terceiro ano, entra na faculdade, as coisas mudam um pouco de figura, mas seguiu sendo a minha grande paixão e, graças a Deus, hoje eu consigo ter contato com os alunos, né? Passar um pouco do conhecimento e ter essa troca com eles dentro da universidade. O agronegócio é outra área aquecida. Nela, o veterinário atua em parceria com agrônomos e zootecnistas na melhoria das condições de saúde de rebanhos. Além dos grandes animais, o mercado pet é bem promissor. O Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo. Mas lembre-se que não é uma profissão fácil. Temos muitas coisas semelhantes entre a anatomia humana e veterinária, a fisiologia também. Inclusive, alguns dos livros que nós utilizamos são de medicina humana. Mas em relação à anatomia, nós temos algumas espécies muito diferenciadas que precisam de uma atenção especial. Um médico de humanos tem a chance de ouvir do paciente o que ele está sentindo. O veterinário aguça a sensibilidade, torna-se capaz de ver, sentir e entender os seus pacientes sem que seja dita uma única palavra por eles. E ainda por cima, tem a chance de aprender com esses nobres animais o que é lealdade, amizade, respeito e determinação. Para fazer veterinária, primeiro você tem que ter a paixão, né, pelo curso e por estar disponível quase que 100% do seu tempo. E depois, muito estudo e empenho para que você consiga alcançar, né, um patamar de destaque no mercado de trabalho.
Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje, tratando sobre água. Eu vou contar uma coisa para vocês. Das grandes experiências que a educação nos trouxe, poucas se comparam a percorrer as várias cidades desse país, levando conhecimento numa verdadeira caravana chamada de Mega Revisão. Então, você quer participar do maior evento educacional do Norte e Nordeste? É simples. Tá vendo aí? Anote, entre nesse site, se cadastre e garanta a sua vaga para participar da Mega Revisão, bem pertinho do Enem. Você não vai perder, né? Você não é bobo, você vai se inscrever e vai participar com professores como esses aqui, ó, como Carlena Azevedo e Rogério Bartilotti. Chegamos no último bloco, queridos. Vamos falar aqui um pouco mais, né, sobre as soluções e as questões que estão vinculadas à água no Brasil e no mundo. A água, Rogério, é só para beber? De jeito nenhum. Né? A questão voltada da crise hídrica aqui no Brasil é mais prejudicial ainda. Por quê? Porque a principal fonte geradora de energia elétrica no Brasil é a água. Falar em crise hídrica é automaticamente falar em crise energética. E aí pode vir apagões e aumento de tarifas. E o mercado consumidor, que somos todos nós, acabamos sofrendo demais com isso. Uma coisa que a professora colocou brilhantemente sobre o desmatamento na Amazônia é contribuir para enfraquecer os chamados rios voadores, que levam chuva para essas regiões que estão sendo atingidas pela seca, né, nas barragens que geram essa energia. E diante dessa crise, Carlena, tem alguma solução? Não dá para beber água salgada, dá? Não dá para beber água salgada. E aí, gente, a solução que a gente tem é o processo de dessalinização, que já vem sendo feito há algum tempo no mundo, né? A gente tem Tel Aviv, né, que fica em Israel, que hoje é uma referência mundial. Para vocês terem ideia, tá? Em Tel Aviv chovia o que chove no semiárido brasileiro. E hoje, né, a população de lá tem plantas por todo o local. E eles reaproveitam, inclusive, a água do esgoto. A água do esgoto é reaproveitada. A gente tem na Europa o exemplo também, né, de Barcelona, que acaba sendo um destaque também, né? Barcelona chegou a trazer água da França, né? Faltava água e eles buscavam essa água na França. E hoje ele consegue se manter. O barateamento, porque ainda tem um custo alto, né? O processo de retirada dos sais da água ainda tem um custo alto. Está até baixando isso, não tá? Isso, exatamente. Está baixando. Recentemente, a cidade de Bangalore, que é chamada de Vale do Silício Indiano, ela acabou criando uma técnica que barateou. Então, na Índia, a gente consegue esse processo de uma forma mais barata. Aqui no Brasil também existe esse processo, mas ainda de uma forma mais empírica, né? Na verdade, eu acho que o brasileiro, por saber que a gente tem a maior reserva, né, hidrográfica do mundo, né, a gente acaba se acomodando. Mas a gente não pode fazer isso. A água é responsabilidade de todos nós e cada um precisa fazer a sua parte, tá? No cuidado com esse recurso. Tá tomando cuidado, Cacá? Sim. Tá economizando água, Cacá? Sim. Porque tem uma manha, não sei se você sabe, né? Você entra no banho, você pegou essa, você entra no banho 23h55, fica uns 10 minutos tomando banho, já tomou banho pelos 2 dias, você não acha? Eu acho que eu sou vegetariana e eu acho que uma coisa muito importante também é reduzir o consumo de carne, né? Tem a segunda-feira sem carne, às vezes, que a galera faz também. Aí, né? E aí isso vai economizando água também, né? Com certeza. Maravilha. Cacá, eu vou chamar um cara aqui, massa, um sucesso, que é Ivan Mesquita. O cara tá aí nas redes sociais arrebentando. A gente criou um quadro que chama Cero, que é o personagem dele, Cero Humanas. Não é bacana isso? Demais! Então solta um aí pra gente chamar o Cero, vai. I get my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my life out from the source, yeah, that's it. My peaches out in Georgia, my life from California. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my life out from the source, yeah, that's it.
Dica de casa com o Cero. Vem cá, você conhece o o bicarbonato de sódio? Oxe, tem várias utilidades, meu filho. Você quer desentupir pia? Misture ele com vinagre e deixa agir por meia hora. Depois você pica a água quente pra dentro. E eu quero é prova que ele não desentope. E para limpar a panela, é só deixar ele agir por meia hora e depois esfregar que sai tudo. Agora pros rejunte, pivete. Mistura com água, vinagre e limão e deixa agir, sabe por quanto tempo? Errou, basta 10 minutos. Depois é só esfregar. E você usa bicarbonato pra quê? Valeu, Ivan Mesquita. Eu quero saber o seguinte, Rogério Bartilotti, Carlena Azevedo, qual é a mensagem que a sua ciência, a geografia, que a sua ciência e a biologia tem diante da água e da necessidade da preservação do planeta? Joga duro aí. Queridões, o que a geografia pensa, o que eu particularmente penso é que, antes de tudo, a educação. A educação, ela permeia todo o processo. E a educação ambiental, ela tem que ser colocada nas escolas. Os nossos líderes, a nossa população tem que investir na educação ambiental. Muito legal. Eu concordo, tá? Concordo, Bartilotti. E eu acho que a gente precisa de uma ampliação do conhecimento. Muitas vezes a gente não tem acesso a todo o conhecimento que envolve a água. A fatores sociais, a fatores econômicos, né? A mudança do preço, muitas vezes, da conta de energia que chega na nossa casa, tem essa influência. E cada um de nós precisa fazer a sua parte. Eu queria terminar com uma mensagem, tá? Na Ilha por Vezes Habitada, de José Saramago. Libertemos devagar a terra, onde acontecem milagres, como a água, a pedra e a raiz. Cada um de nós é, por enquanto, a vida. Isso nos basta. Vamos formar mais repertório ainda. Você já ganhou esse poema aí no seu repertório para você jogar, ó, pro seu crush, quando você precisar. Falar de água, mas para formar repertório mesmo, é com Luiz Felipe Veloso. O Ministério da Saúde editou em maio de 2021 uma portaria que redefiniu os parâmetros do que seria uma água potável. A regra anterior era de 2017, que substituiu a outra de 2012. Essencialmente, sempre zelando pelo padrão de excelência de qualidade da água para a população não desenvolver nenhum tipo de doença relacionada ao consumo de água, ingestão de água em má qualidade. Embora os países compartilhem tecnologias, pesquisas, cada um deles tem autonomia para definir os parâmetros que definem o que seria a água ideal para oferecer às suas populações. Sempre parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos. E aí já existe uma normatização de referência internacional, que é o livro Standard Methods, que fala sobre qualidade da água, que tem uma série de parâmetros aí que devem ser levados em consideração em relação à qualidade da água no aspecto físico, químico e microbiológico. E a contribuição entre as nações é fundamental. Nós temos um tipo de doença específica comum em alguns países da África chamada dracunculíase ou verme da Guiné, que é uma doença que poderia ser completamente erradicada se nós tivéssemos simplesmente, entre aspas, o tratamento adequado da qualidade da água. Por isso, tão importante quanto ingerir bastante água durante o dia é saber de que forma ela é bem tratada o suficiente para manter a minha e a sua saúde em dia. Esse foi o programa de hoje. Água, preservação, vida. Palavra sagrada que nesse momento é tão cara e tão importante para todos nós. Vida, água, fogo, terra. E meus mestres queridos, Rogério Bartilotti, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Carlena. Obrigada, bom demais ter vocês aqui. Muita honra ter vocês. Muita honra ter essa menina. Um fã terrível. Joga duro aí, Cacazinha. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, oh, you know how I feel. A breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
I'm feeling good, feeling good. Today I'm feeling good. Fala Mestre. Oferecimento: conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas.